Imagine uma criatura de mais de 6 metros, 1 tonelada de músculos e escamas, que viveu 2 grandes guerras mundiais e testemunhou a independência de nações e que, segundo a lenda, já matou mais de 300 pessoas. Ele não é um dinossauro, não é uma criatura pré-histórica. Ele existe agora, enquanto você ouve esta história. Chamam ele de Gustave, e há algo que torna este crocodilo diferente de qualquer outro predador do planeta. Ele não foi capturado, não foi morto. Ninguém sabe se ele ainda está lá, espreitando nas águas escuras do rio Ruzizi, no coração da África. Esta é a história do crocodilo que derrotou cientistas, exércitos e o próprio tempo. Gustave vive em um dos lugares mais perigosos e esquecidos do mundo, o Burundi, na África Central, mais especificamente no rio Ruzizi e no lago Tanganyika, o segundo lago mais profundo do planeta, com águas tão escuras que você não vê o fundo, mesmo a poucos metros da margem. O tamanho de Gustave é lendário. Estimativas colocam ele entre 6,5 metros e 7,5 metros de comprimento. Para você ter ideia, um crocodilo do Nilo adulto, normal, não passa de 5 metros. Gustave é um gigante, uma aberração da natureza. Pesquisadores que o estudaram afirmam que ele pesa mais de 1 tonelada. A mandíbula dele exerce uma pressão de 2 toneladas por centímetro quadrado. É mais forte do que a mordida de um Tiranossauro Rex. Mas não é apenas o tamanho que aterroriza quem o encontra, é a inteligência. Gustave aprendeu a evitar armadilhas, a fugir de equipes de caça, a desaparecer no lodo como um fantasma quando se sente ameaçado. E há algo mais, algo que os cientistas não conseguem explicar. Os ataques começaram a ser registrados no final da década de 1990. Pescadores desapareciam no rio Ruzizi. Corpos nunca eram encontrados. Vilarejos inteiros viviam com medo de se aproximar das águas. Em 1998, uma equipe de documentaristas foi ao Burundi para filmar Gustave. Eles o perseguiram por semanas. Ele simplesmente sumiu, como se soubesse que estava sendo vigiado. Em 2002, o famoso herpetologista Brad Barr tentou capturá-lo para um documentário do National Geographic. A equipe construiu uma armadilha especial de 2 toneladas. Gustave destruiu a armadilha como se fosse papel, como se fosse nada, e desapareceu novamente. Em 2004, outra tentativa, dessa vez com uma jaula de aço reforçado. Ele nunca entrou, como se soubesse exatamente o que era. O número de vítimas atribuídas a Gustave varia. A estimativa mais conservadora fala em 60 mortes. A lenda local diz 300. Talvez a verdade esteja no meio, ou talvez pior. Mas há um detalhe que poucos sabem, um detalhe que torna Gustave muito mais aterrorizante do que qualquer outro predador conhecido. Crocodilos normais matam para comer. Eles atacam, arrastam a vítima para a água, afogam e devoram. É cruel, mas é instinto, é sobrevivência. Gustave, por outro lado, não faz isso. Corpos encontrados ao longo do rio Ruzizi apareciam intactos ou simplesmente desapareciam sem deixar vestígios. Pesquisadores notaram um padrão assustador. Gustave matava, mas nem sempre comia as vítimas. Isso levou a 2 teorias. A primeira e mais aceita é que Gustave tem uma deformidade na mandíbula. Talvez ele não consiga caçar presas rápidas como antílopes ou zebras. Agora, vou falar algo para vocês. Neste canal nós temos 2 vídeos contando como predadores
com deficiências, principalmente em suas mandíbulas, podem aprender a caçar humanos, que são seres frágeis e de pele fina. Vou deixar aqui para vocês os prints e vocês podem estar conferindo esses vídeos no nosso canal. Mas, voltando à história. Humanos são lentos, fracos, fáceis. Ele mata por necessidade, mas não consegue comer tudo. A segunda teoria é muito mais sombria. Alguns biólogos acreditam que Gustave desenvolveu um gosto pela caça, não por fome, por prazer. Ele se tornou um predador que mata por instinto territorial, ou pior, por diversão. Ninguém sabe ao certo, e talvez ninguém queira saber. O que se sabe é que Gustave carrega cicatrizes pelo corpo, um tiro de fuzil no ombro direito, marcas de lanças na cauda, arranhões de confrontos com outros crocodilos. Ele sobreviveu a tudo. Ele é imortal. Pelo menos é o que os locais acreditam. O último avistamento confirmado de Gustave foi em 2015. Turistas no lago Tanganica filmaram um crocodilo enorme. Compararam com as marcas, era ele. Desde então, silêncio total. Em 2019, surgiram boatos que Gustave havia morrido, que seu corpo foi encontrado boiando no rio. Nenhuma prova foi apresentada. Especialistas duvidam. O governo do Burundi ofereceu uma recompensa de $50 mil para quem capturasse Gustave vivo. Ninguém jamais conseguiu. Equipes de caça, profissionais vieram de todo o mundo. Todos falharam. Alguns dizem que ele já morreu de velhice. Afinal, um crocodilo daquele tamanho deve ter mais de 60 anos. Ele nasceu por volta de 1960, viu o Burundi conquistar a independência e viu guerras civis, viu golpes de Estado. Ele viu tudo. Outros juram que ouvem seus passos na lama durante a noite, que pescadores ainda desaparecem, que o monstro ainda está lá. E se ele ainda estiver, enquanto você ouve essa história? Bem, agora ele pode estar espreitando. Gustave não é um vilão. Ele não escolheu ser um monstro. Ele é um sobrevivente, uma testemunha viva da história da África. Talvez o último gigante de um mundo que já não tem espaço para criaturas assim. A natureza sempre terá predadores poderosos e não podemos controlar. Sempre terá lugares onde o ser humano não é o topo da cadeia alimentar. Gustave é um lembrete disso. Ninguém sabe se ele ainda vive. Talvez ele tenha morrido em silêncio, em algum pântano escondido. Talvez esteja ali agora, com olhos acima da superfície da água, esperando, espreitando. Se você um dia visitar o lago Tanganica, olhe com atenção para o rio. Ouça os sons da noite. E se você ouvir um respingo atrás de você, não corra, porque se for Gustave, já é tarde demais. Se você gostou deste conteúdo, se inscreve no canal, curte, compartilha com aquele seu amigo e se inscreve no canal. Obrigado por assistir até aqui. Fui.